Senhor Onix, essa CPMI ela já constatou que houve um afrouxamento normativo em temas relacionados à Previdência que deu origem, ou pelo menos facilitou a corrupção e as fraudes no INSS, sendo que algumas dessas ocasiões guardam relação direta ou indireta com momentos em que o senhor exerceu cargos importantes na administração passada. Sobre elas eu pergunto, começando com relação ao veto da MP 871 de 2019, que virou a lei número 13.846 de 2019. O texto ele foi aprovado no Congresso Nacional e proibia a transmissão de dados de beneficiários do INSS a terceiros para fim de marketing e captação de clientela e vedava a oferta de crédito consignado sem a autorização expressa, qualificando tais práticas como assédio comercial. O senhor era ministro da Casa Civil à época do veto. Você pode nos explicar por que foram vetados esses dispositivos? O dispositivo foi vetado, senadora Leila, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele já era contido nela. E depois de tudo que sabemos hoje, eu pergunto ao senhor, por causa do tamanho do roubo e os problemas com a exposição de dados dos aposentados a terceiros e o telemarketing, que já está comprovado aqui que foi abusivo. O senhor recomendaria esse veto? Vamos de novo. Aí é uma questão técnica. Mas o senhor reconhece o erro? O senhor reconhece esse erro do veto? Mas eu não posso ver erro se a legislação que produz o texto das nossas leis, quer aqui no Parlamento ou quer na análise feita pelo setor específico, que é a SAGE, que é a Subchefia de Assuntos Jurídicos, ela tem que se pautar pelo regimento da hierarquia das leis. Se já tem uma Lei Geral de Proteção de Dados que estabelece que esta circunstância já está contida lá, foi uma questão técnica, meramente técnica. Estou perguntando a sua opinião pessoal. Como? A sua opinião pessoal. Quando a gente tem a análise da área técnica, os governos normalmente se baseiam pela posição dada pelo setor técnico, não tem nada a ver com política. Eu não estou perguntando para o senhor, estou perguntando para o advogado, desculpe, sou advogado, estou perguntando uma opinião pessoal dele. Não, mas eu apenas. não sou advogado. Mas ele está falando no seu ouvido. O outro ponto o decreto... Leila, senadora, eu tenho muito respeito pela senhora. Também. E eu acho que a gente pode fazer um diálogo produtivo. Estou aqui para esclarecer tudo que a senhora quiser me perguntar. Só um instantinho. É bom lembrar, só um instantinho, senador, lembrar os senadores que o advogado tem a possibilidade de fazer a orientação. Ele não vai dar a resposta, mas ele pode a qualquer momento orientar o cliente. Outro ponto é o decreto 10.537 de 2020, em que o senhor foi um dos signatários junto com o ex-presidente, o Bolsonaro, e o ex-ministro Paulo Guedes. O decreto, ele autorizou descontos associativos em benefícios de pensionistas e não mais apenas a aposentados, e ainda permitiu o desconto por entidade que não foram criadas, por entidades que não foram criadas com o objetivo específico de representar ou defender aposentados e pensionistas, o que acabou ampliando brutalmente a quantidade de entidades legitimadas a firmar as ACTs. O senhor pode nos explicar o que motivou esse decreto, que contrariava, inclusive, recomendações e pareceres anteriores do INSS? Vamos lá. O decreto 10.537, ele criou a possibilidade, através do parágrafo 1º, letra F, de que, isso é algo importante para o relator, devido à ampliação de reclamações, ele dava poderes para o cancelamento. Que até a edição desse decreto, não era as razões para a suspensão ou cancelamento dos ACTs, ela era por conta de falhas documentais, coisa desse tipo. Não havia a possibilidade que, por grande número de reclamações, suspender e, quiçá, cortar o ACT. Isso empoderou o INSS para fazer isso. E quanto à questão das pensionistas, eu quero lhe alertar que lá na 8.213, no seu caput, desde 1991,
Não há diferença entre aposentado e pensionista, é benefício. A partir daí, estão incluídos e os descontos são feitos desde 1994, que foi quando se assinou o primeiro ACT. Certo, mas esse decreto, ele não cortou, ele realmente ampliou, ajudou a ampliar brutalmente, né, a quantidade de entidades legitimadas pelas ACTs. Eu respeito seu ponto de vista, só que eu estou... Não, são dados. Eu respeito seu ponto de vista. A senhora está usando dados, eu respeito o ponto de vista que a senhora acabou de expressar. Agora, eu vejo de uma outra maneira. E como é que eu vejo? Eu vejo com o que foi estabelecido na lei em 1991. Não houve ampliação. Eu discordo do seu ponto de vista, respeitosamente. O senhor sabia que uma das entidades beneficiadas pelo decreto 10.537/2020 seria a Unibap, a União Brasileira de Aposentados, a associação que representava e falada aqui pelo nosso relator, pelo advogado, o seu filho, Pietro Lorenzoni. Uma entidade que movimentou mais de 187 milhões em descontos associativos em 2019. O senhor confirma isso? Primeiro, eu quero novamente, respeitosamente, divergir da senhora. O governo Bolsonaro nunca se moveu por interesse de A, B ou C. Nós tínhamos a leitura clara que tínhamos que servir a sociedade brasileira e servir ao país. E quanto a contratos de assessoria ou consultoria que foram prestados pelo escritório que o meu filho era sócio, isso é algo da responsabilidade profissional de um advogado trabalhando com seus clientes. Isso nunca afetou as nossas relações políticas institucionais, jamais. Nunca houve qualquer tipo de favorecimento, coisa que o vale. Os dirigentes da Unibap também, elas fundaram a Abemprev e a Ambempreb. A primeira, ela está localizada em Brasília. E a segunda, ela está localizada aqui em Goiânia. A Abemprev faturou 83 milhões em descontos também associativos para além da Unibap. O senhor sabe informar se o seu filho também prestou serviço para essas duas entidades que foram formadas, que foram braços da anterior? Eu desconheço completamente a relação de clientes dos escritórios que o meu filho é sócio. O senhor Nixo, durante sua gestão como ministro do Trabalho e da Previdência Social, o então diretor de benefícios do INSS, o senhor José Carlos Oliveira, ele foi indicado para presidir o INSS. Em seguida, ele acabou substituindo o senhor como ministro da pasta. O senhor falou aqui que ele foi uma indicação técnica. Eu queria perguntar quais eram as referências para o senhor manter e depois promover o senhor José Carlos aos principais cargos ali da Previdência? Bom, primeiro, né, ninguém me indicou. Segundo, a escolha da... Quais foram os critérios técnicos? Eu já expliquei aqui, vou explicar de novo para a senhora. Expliquei para o relator, vou lhe explicar novamente. Quando eu chego lá para reconstituir o Ministério do Trabalho e da Previdência, nós tínhamos dois pilares de sustentação. De um lado, nós tínhamos o que tinha sido a antiga Secretaria Nacional do Trabalho, e que estava lá representada pelo meu secretário executivo, Bruno Dalcomo. E do outro lado, eu precisava de alguém que ficasse na Secretaria Nacional da Previdência com profundo conhecimento de todos os regimes. E aí eu fui buscar a pessoa mais qualificada que eu conheço e que acho que a maioria dos parlamentares concorda comigo, que é o senhor Leonardo Rolim, que é funcionário do Congresso Nacional concursado, né? Então, foi essa a razão. Aí eu tinha que ter alguém para substituí-lo no posto de presidente do INSS, porque ele ia cumprir uma missão mais formuladora e não tão executiva. Nas reuniões das quais eu participei com a equipe do INSS, me chamou a atenção os conhecimentos, a liderança e a capacidade de trabalho do senhor José Carlos Oliveira. Quando fui buscar a biografia dele, a folha de serviços prestados ao INSS, lá se vê que era um funcionário de carreira, à época eu achei 32 anos, coisa que o vale. Tinha passado pela Superintendência de São Paulo, que é talvez a maior do INSS do Brasil, com bons resultados, e por conta, então, desta bagagem, ninguém me indicou, eu o convidei
para que ocupasse o cargo de presidente do INSS. Obrigada. Última pergunta, senhor presidente, por favor. Eu vou agora para os Golden Boys. Eu preciso lhe perguntar sobre um deles, o senhor Felipe Macedo Gomes, que foi o presidente da AMAR Brasil, uma das entidades mais envolvidas no escândalo, cujo grupo movimentou mais de 700 milhões em dinheiro roubados dos aposentados, e segundo nos informou o relator, o ACT da AMAR Brasil, ele foi solicitado no início de 2022, quando o senhor ainda era ministro, e assinado em 9/8/2022, sobre a gestão já do José Carlos Oliveira, né, como ministro. Além disso, a CPMI descobriu que os pais do Felipe Macedo, eles são conhecidos e amigos da família do senhor José Carlos. Ocorre que em 30/9/2022, o Felipe Macedo, ele doou R$60 mil à sua campanha. Eu pergunto, o senhor conhece o senhor Felipe Macedo e o senhor sabia que existe uma relação de amizade entre a família do Felipe Macedo e a do senhor José Carlos de Oliveira? Antes, vou pedir a sala silêncio, por favor, para dar uma sequência. Primeiro, a doação foi legal, registrada e está lá dentro. Eu já disse, vou repetir, respeitosamente a senhora, tive mais de 115 ou algo em torno disso doadores, pessoas físicas, nos 2 turnos da minha campanha, e 30% ou mais dessas pessoas eu desconheço completamente. E quando é que eu fui ver isso? Quando teve a denúncia feita pelo Metrópolis, novamente fazer um comercial aqui. Então, não tenho, não conheço, nunca tive relação. E o senhor sabia da relação dele? Senador, por gentileza, o tempo está... Só para concluir a pergunta. Não, mas o tempo está... Já ultrapassamos 3 minutos, excelência. Ele não está respondendo, ele está... Já superamos 3 minutos. Eu respondi a todas as suas questões e respondo que não tinha conhecimento. Então, pronto.